Tamo junto aqui no Hora Mais nessa quarta-feira. E toda quarta-feira você sabe que a gente recebe visita aqui no estúdio da Pop para falar sobre algum assunto. Hoje o tema é pediatria e saúde infantil. Para conversar comigo hoje estou recebendo aqui o Dr. Werneck, que atende em Guaratinguetá. É isso, doutor? Boa tarde pro senhor, tudo bem? Boa tarde a todos, exatamente. Atendo em Guaratinguetá. Seja bem-vindo. Amanhã, né, na verdade, é o dia do pediatra, né? Não é isso? Isso, dia 27 de julho, dia do pediatra, é o dia da fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi fundada em 1910. E 10 com outro nome, não era a Sociedade Brasileira de Pediatria. Entendi. Era o Instituto de Auxílio à Criança, alguma coisa assim, não lembro o nome exato, não era nascido ainda. Eu nasci em 91, Mas, demorei bem depois. Mas depois tornou-se a Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, seguinte, a gente tá falando aqui sobre a saúde infantil, né, o dia do pediatra, mas antes de começar a conversar sobre o assunto, quero convidar o nosso ouvinte aqui para mandar mensagem aqui no 12-3108-9090. Tem muita gente que manda mensagem pra gente aqui, tô gestante, daqui a pouco meu filho vai nascer, tem dúvida, né, papai e mamãe de primeira viagem. Hoje também é o dia dos avós, né, não sei se o senhor tá sabendo, a gente tá falando sobre esse assunto também hoje, então, muito vovô e vovó ouvindo a programação, às vezes tem alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente aqui, que o Dr. Werneck responde pra você no 12-3108-9090. Mas antes de começar, eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor. Eu sei que o senhor é de Niterói, é isso? Do Rio de Janeiro? Isso, na verdade um município vizinho chamado São Gonçalo. Uhum. Vim para Guaratinguetá em 1980 por conta da Força Aérea Brasileira. Eu sou militar da reserva, médico, né? Fiz concurso para a Força Aérea e vim para cá para ficar um período de uns 5 anos e estou até hoje. Muita gente vem pro Vale e fala, vou ficar só um tempo aqui, né? E aí se apaixona e fica direto aqui, né? O pessoal chama de uma forma jocosa / pejorativa de pau de enchente, né? Mas é bom. É gostoso. A qualidade de vida, pelo menos, eu agradeço muito de ter mudado pra cá, que melhorou muito, assim, porque eu morava em São Paulo, não sei como que é Niterói, mas São Paulo, pelo menos, pra cá, eu prefiro aqui o Vale do Paraíba. Doutor, quero saber, o senhor falou que foi da Aeronáutica de Guaratinguetá. Sim. O que motivou o senhor a seguir na pediatria? Que o senhor já tá na reserva, não é isso? Na reserva, é isso. E aí agora atende como pediatra. O que motivou essa mudança na sua carreira? Inicialmente é o seguinte, eu sempre quis ser médico, né? Uhum. Desde que eu me lembro, desde pequenininho, desde criança, eu falo em ser médico e sempre falei em ser médico militar, gozado desse negócio. Uhum. Não sei de onde saiu isso, mas eu sempre falei. Então, o médico militar, ele faz a medicina e depois faz concurso para uma das 3 forças, ou para as forças auxiliares, bombeiro, etc. E eu resolvi para a aeronáutica. E a minha escolha pela pediatria foi mais ou menos acidental, porque a minha geração é uma geração formada, completo 46 anos de formado esse ano, né? Então é uma geração que entrava na faculdade muito sem pensar em especialidade. Entendi. Queria ser médico. Meio né? que, clínico, diria. Clínico. Seria hoje o médico da família, na época era o clínico geral, que é bastante semelhante. E na época de escolher, eu ainda estava indeciso e no meu 5º ano eu fui fazer um estágio. Fui começar a trabalhar como acadêmico no hospital de uma cidade próxima a Niterói, chamada Piabetá. Uhum. Tinha um pequeno hospital, eram 3 colegas, os outros 2 eram mais antigos, então já falaram, ninguém aqui gosta de atender pediatria, vai você. Aí comecei a atender criança e foi ficando, eu estou até hoje. E aí o senhor se envolveu nessa área? Gostei, achei interessante e fui embora na pediatria. Tem um segredo para ser um bom pediatra, alguma coisa? Porque como se trata de criança, acredito ter um tratamento especial, né, diferenciado. Não, segredo não tem, é treino. Trabalho duro, né? Você gostar, tem gente que não gosta de atender criança, tem gente que não sabe abordar. Lidar com a criança, né? Por exemplo, todo médico é clínico geral, eu conheço medicina de adulto, atendo alguns adultos eventualmente que me pedem, mas eu prefiro atender criança. Prefere? Prefiro. Mais gostoso, mais divertido, a criançada é mais carinhosa, reconhece mais, né? Então, e a criança acho que tem um laço também, que é aquilo, a criança não mente, né? Ela tem um laço mais verdadeiro com qualquer pessoa que eu acho que ela encontra, Sim, né? Isso é bastante interessante. Você observa que a criança muitas vezes ela vai em determinado médico e não gosta, não quer. Fala, não quero o doutor A, doutor B, doutor C, e com esse eu não quero ser atendido. Então isso acontece, mas muitas vezes é a criança que escolhe o pediatra. A mãe vai, leva, e a criança gosta. Acontece isso, às vezes, da mãe levar a criança num lugar e aí a criança não gosta e ela procura outro só para tentar encontrar alguma que conecte. Isso, exatamente, acontece. Uma vez uma mãe falou isso para mim, a mãe falou, eu não gosto muito do senhor, não, falou exatamente assim.
Acho que é bom ser sincero, né? Eu não gosto muito do senhor, eu prefiro o doutor. Mas minha filha quer vir no senhor. Olha aí. Minha resposta foi: sua filha tem muito bom gosto. Olha, né? então, o senhor, eu perguntei do segredo, o senhor não falou, mas o senhor deve ter algum segredo para a criança preferir o senhor, com certeza tem um atendimento especial ali, eu né? acho que é empatia só. Empatia, né? Que é muito importante. Eu acho que quando a gente lida com criança, assim, eu não sou médico, mas a gente atende muita criança aqui na rádio que vem conhecer, vem pegar prêmio. E eu acho que a criança tem essa coisa muito da sinceridade e também, às vezes, a gente que é adulto quer tratar a criança de uma forma como se ela fosse um ser extraordinariamente inferior. E aí, quando você trata a criança de igual para igual, e no caso o senhor sendo médico, tentando entender as dores, o que ela tá passando ali, eu acho que ela se sente mais acolhida, né? Talvez seja isso também. Tem que conversar com a criança direitinho, dar atenção para ela. Muitas vezes você vai no médico, o médico só conversa com a mãe, não conversa com a criança. Entendi. Então tem alguns cuidados, mas acaba sendo espontâneo. Isso não é necessariamente ensinado, né? É uma coisa que vem do senhor já. Então a criança entra no consultório, a primeira pessoa que eu tento cumprimentar é a própria criança, quando ela entende. Que ela que é o paciente do senhor, né? Exatamente. Ela que é o paciente. Bom, aproveitando que estamos conversando sobre esse assunto, é por isso que o senhor está aqui, né? Estamos recebendo hoje o Dr. Werneck aqui, falando sobre pediatria e saúde infantil. Tem muito papai e mamãe de primeira viagem que tá ouvindo a Rádio Pop, vovô, vovó, às vezes aquela pessoa que vai ser tio, tá começando a ter contato mais próximo com uma criança agora. Quando que é o momento, doutor, para começar a procurar um pediatra? É o fim da gestação, quando o bebê nasce? Como é que funciona essa situação para quem está pensando nesse momento da vida agora, está passando por essa situação e vai ser pai, vai ser mãe? O momento é no último trimestre da gravidez. Existe uma situação chamada consulta pediátrica pré-natal, que é reconhecida pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que reconhece os planos de saúde. O ideal é que procure o pediatra no último trimestre de gravidez. Muitas vezes, o pediatra que vai fazer a sala de parto ou o pediatra que vai acompanhar depois. Porque nem sempre o pediatra que faz a sala de parto é o pediatra que irá de escolha para acompanhar, porque é comum o parto acontecer com os plantonistas, com o médico plantonista, que muitas vezes nem consultório tem. Então, isso pode acontecer também. Então, o momento ideal, se você escolher o pediatra A, B ou C para ser o seu pediatra, o momento de conhecê-lo, se não conhece ainda, né, muitas vezes já é segundo, terceiro filho, mas quando é o primeiro, é procurar no último trimestre de gravidez, ou seja, nos últimos 3 meses de gravidez. Mas não necessariamente o pediatra é a pessoa que vai fazer o pré-natal, né? Não, quem faz o pré-natal é o ginecologista. É o obstetra. Ele que faz. Mas aí a minha dúvida é, existe uma conexão, existe uma conversa entre esse profissional com o pediatra ou não tem contato? Não tem contato. Quando vai nessa consulta, o pediatra colhe o histórico, não existe... Quando o obstetra tem uma equipe e o pediatra faz parte da equipe dele, mesmo assim, não há essa conversa. Quem vai conversar com o pediatra é o próprio paciente. E aí, como o senhor falou, terceiro trimestre ali, não é isso? Terceiro trimestre, no fim da gravidez, nos últimos 3 meses da gravidez. É isso aí, muito importante. Você pode mandar mensagem aqui no 12-3108-9090. Tem o pessoal mandando mensagem aqui. Meu amigo Guilherme já está perguntando sobre uma situação aqui envolvendo a filha dele. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas no próximo bloco, tá? Eu trago as perguntas. Qual que é a frequência, doutor, que a gente tem que levar os filhos, as crianças, os pequenos para uma consulta com o pediatra? É só quando fica doente ou tem uma regularidade? Como é que funciona? A pediatria é uma especialidade eminentemente preventiva. Eu diria que 40% a 50% da atividade dela visa a prevenção de doença, a promoção da saúde e prevenção de doença. Nos aspectos físico, emocional, mental, até social. Então, quando você aborda uma família, você não aborda só a criança, você aborda a família, você tenta entender a conjuntura da família, tenta entender o relacionamento entre os pais, participação de outras pessoas, tios, avós, e tenta entender também, por exemplo, uma pergunta que eu faço frequentemente, eu faço sempre, se a gravidez foi planejada ou não. Isso é importante, muitas vezes a mãe não estava pretendendo ter filho. Isso influencia no crescimento da criança. Influencia num monte de coisa, no relacionamento da mãe com a criança. Então você tenta entender tudo isso, os aspectos sociais, onde mora, quantas pessoas moram na casa. Então é importante entender todo esse contexto. A periodicidade, eu falei isso para explicar que a pediatria não é só
tratar a doença. É preventiva. Aliás, a medicina nenhuma deveria ser assim, deveria ser toda, a gente chama de holística. Mas, né? a gente a gente só vai no médico, né, infelizmente, quando tá na pior já, né, doutor? Quando tá, já está com o problema, mas não é o correto. Não é o ideal, né? É irregularmente. No caso da pediatria, é mais importante ainda, se você tem um indivíduo em desenvolvimento, você precisa acompanhar esse desenvolvimento, orientar os cuidados, se interessar pela atividade escolar da criança, e tudo isso é da alçada da pediatria, né? Evidentemente que eu não sou psicólogo, não sou nutricionista, mas a gente tenta orientar e quando precisa de alguma coisa mais específica, encaminha para os profissionais dessas áreas. Bom, a pergunta que você fez, a periodicidade. Nós temos duas orientações diferentes, da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde. Eu vou falar da Sociedade de Pediatria. A orientação é a seguinte: nasceu a criança, em torno de 10 dias ia ao consultório. A partir daí, com licença. Fica à vontade. A partir daí, uma vez ao mês, tá? Até 6 meses. Até 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 meses. O Ministério da Saúde, a orientação é um pouco diferente. Ele pula pula o 3º mês e pula o 5º mês. Depois do 6º mês, a Sociedade de Pediatria orienta a cada 3 meses até 1 ano e meio, a partir daí a cada 6 meses até 6 anos e a partir daí uma vez por ano até a adolescência. Quando entra na adolescência, que também hoje é da alçada do pediatra, tá? O pediatra leva a criança até os 18, 20 anos. Essa é uma pergunta interessante, porque já fizeram essa pergunta aqui pra gente, que eu ia colocar no próximo bloco. Até que idade a criança deve passar com o pediatra e ter um pediatra de confiança, né? Hoje a pediatria, ela leva a criança, né, até a idade adulta, que seria entre 18 e 20 anos de idade. Tá? Existe uma pequena diferença, mas a Organização Mundial de Saúde considera a adolescência até os 20 anos, né? Se eu não me engano, o Estatuto da Criança considera até os 18. Então, toda essa fase a gente acompanha, porque tem as mudanças sexuais, hormonais, né? O estirão, tudo isso é importante ser visto, tá? Mas isso acontece, né, doutor? Até um tempo atrás, 13 anos. 13 anos. Agora, nem todo pediatra tem a formação para acompanhar na adolescência. Entendi. Tá? A geração mais nova está vindo com essa orientação. Que é uma orientação diferente, né? Até vi recentemente na internet uma mãe que estava publicando, falando sobre isso, que ela estava levando o filho de 15 anos, do pediatra, e aí o pessoal até ridicularizou, fez chacota dessa mãe, mas é interessante o senhor trazer essa visão, né? Porque a 15 anos ainda é uma fase que tem tanta coisa mudando no corpo da criança. Na verdade, né? a gente, quando fala da adolescência, fala de uma especialidade chamada ebiatria. Ebiatria. O nome ebiatria é em função de uma deusa grega chamada Hebe, que era uma deusa da adolescência. E, então ficou o termo ebiatria. Entendi. O doutor, meu amigo Ricardo aqui de Potim tá mandando uma mensagem. Ele tá perguntando sobre a questão do desmame, né? Que a filha dele ainda tá mamando no peito. E ele queria saber, existe uma questão de peso referente da criança? Tem que ter um peso mínimo, máximo para fazer isso? Ou depende de criança para criança? Como é que funciona essa fase? O desmame é idade. Idade? Né? Então, a orientação da Organização Mundial de Saúde é que a mãe amamente no seio até os 2 anos de idade. A partir daí ela está liberada. Tá? Não quer dizer, tem mãe que amamenta até mais, que gosta, quer, não há problema. Tem benefícios a mais ou não, doutor, no mundo? Assim, efetivamente não. Existem algumas discussões. Tem gente que é absolutamente contra, porque acha que isso deixa a criança dependente demais da mãe, um pouco insegura. Mas a minha visão é um pouco mais liberal. Eu deixo por conta da mãe. Se a mãe quer amamentar até os 2, 3, 4 e ela se sente bem com isso, eu não vejo grande problema. Tá? Mas, porque quando a Organização Mundial de Saúde fala que é para amamentar até os 2, não é que é para parar com os 2, é para levar até os 2 anos amamentando. Os primeiros 6 meses só amamentação exclusiva, depois aos 6 meses a introdução alimentar, aí começa com fruta, papinha de legumes e por aí afora, tudo ao mesmo tempo, reduz o número de mamadas, presume-se que automaticamente o leite vai diminuindo de quantidade, a criança vai largando o seio e até os 2 anos a criança acaba espontaneamente parando de amamentar. Quando não acontece e a mãe quer parar, aí tem toda uma maneira que aí depende de cada pediatra, de cada mãe conversar e ver exatamente como é que vai ser feito. E aí então é uma questão, como o senhor falou, né, de idade, né? Depende da idade da criança e também, como o senhor falou, da mãe, né, no caso, né? Isso.
Tem mãe que com 6 meses não quer amamentar mais, ou porque não pode, porque vai trabalhar, Entendi. tem uma série de situações. Tem mãe que não quer, né? Então há uma tendência. Mas aí esse não querer é uma questão muito pessoal, imagino, da Muito mãe, pessoal, né? muito. Então não existe uma... Muito comum, mas acontece. E a mãe não quer, não se sente confortável. não Mas isso gosta, pode, de alguma forma, prejudicar a criança ou não tem... Do ponto de vista nutricional, sim, porque a criança amamentada com fórmula ela tem a tendência a ter mais problemas, a ser obesa, etc. Mas assim, existe uma tendência de se criticar profundamente a mãe que não amamenta. Eu acho que é um problema individual. Se a mãe não quer, eu respeito, não obrigo, oriento da necessidade, da importância, falo da importância da amamentação. Mas eventualmente acontece, por um problema ou outro, a mãe não quer amamentar. É raro, mas acontece. E também não cabe nem a gente julgar, né? Porque é uma questão, como o senhor falou, muito particular e muitas mães têm diversas questões mentais também na questão da... Emocionais, digamos assim, né? Tem questão de depressão pós-parto, vários fatores que envolvem um monte de coisa que... principalmente nós como homens não vamos entender tanto. Isso, apesar do exatamente. senhor ser médico, o senhor ainda tem um conhecimento muito mais avantajado do que eu, mas assim, quem tá de fora às vezes pode achar uma ótica egoísta, mas só a mãe vai saber, né? Só ela vai entender, né? Deixando claro o seguinte, eu não estou defendendo a não amamentação, pelo contrário. O senhor deixa por conta da mãe. Eu sou profundo defensor, a própria Sociedade de Pediatria pede que os pediatras defendam a amamentação. Eu defendo, eu oriento, eu insisto, né, dentro das possibilidades da mãe ou dentro do entendimento da mãe. Eu nunca vou criticar, nunca vou ofender uma mãe porque ela não quer amamentar. Exatamente. Mas não é o habitual. O habitual hoje em dia, e muitas mães, inclusive, ficam chateadas quando não produz o leite suficiente, que é outra coisa difícil de acontecer. E como que funciona no caso? Eu já vi casos em que uma mãe doa leite para outra criança. Isso pode acontecer também? Já aconteceu isso hoje em dia. Doar leite não. A própria, seria aquela ama de leite. Ama de leite. A criança mama na outra mãe. Isso desde o advento da AIDS passou a ser proibido. Entendi. Tá? A orientação é que não faça isso, porque por razões de infecção, etc. Então não se faz isso. Existem os bancos de leite, que é geralmente para fornecer leite para bebê prematuro ou hospitalizado, né? Mas a amamentação cruzada hoje é desaconselhada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Até porque passa muita coisa, né? Do que a mãe consome e vai passar para a criança, né? Então a gente tem evitado essa orientação já há algum tempo. No passado a gente liberava, mas tem evitado já há algum tempo. Ó, o meu amigo Juliano aqui mandou mensagem também, falou que ele é de Taubaté, tá acompanhando pelo aplicativo aqui da Rádio Pop. Ele falou o seguinte, ele tem preocupação porque a esposa dele já tá tentando parar, mas ela fumava muito antes da gravidez. Isso pode afetar o bebê de alguma forma, doutor? Profundamente. A mãe não deve fumar nem durante a gravidez, nem durante a amamentação. Aliás, ninguém devia fumar nunca, né? Para a gente desconversa. Mas já que ela fumava, tem que parar completamente durante a gravidez. Porque isso atrapalha o desenvolvimento do feto. Hoje a gente sabe que a criança pode nascer com problemas respiratórios, asma, etc. Então é importante evitar, tá? Zerar. Zerar. Né? E o álcool também nesse caso, álcool, né? Principalmente. O álcool tem que zerar completamente também. Não pode nem uma cervejinha de vez em quando tiver grávida ou amamentando. No caso, o remédio também pode passar, doutor? Já que pode. passa? Geralmente quase tudo passa. A gente precisa ver exatamente o que a mãe está tomando, o que ela pode tomar, o que não pode tomar. De um modo geral, os obstetras, né, que acompanham a grávida e os pediatras sabem. Quando não sabem, a gente tem tabelas que dizem que remédio pode ser usado, ou que produto pode ser usado, que alimento pode ser consumido. De um modo geral, a orientação doce em geral é bom evitar. Usar aquela mãe que é chocolatra, por exemplo, não pode comer chocolate em excesso durante a gravidez, porque as crianças nascem com uma tendência a gostar do doce. Existe uma teoria, que hoje a gente sabe que não é teoria, a teoria dos 1000 dias, que são os dias da gravidez, mas os dias dos 2 primeiros anos, se somados dá 2000 dias. Nesses 2000 dias, a criança, teoria dos 1000 dias, né? Está conta errada agora. Então, nesse período desses 1000 dias, você pode
acontece com a criança algo chamado programação metabólica. Ou seja, nesses 1000 dias vai se estabelecer como essa criança será no futuro. Se ela tem tendência a ter diabetes, tendência a ter colesterol elevado, tendência a ter problema de triglicérides e obesidade, tudo isso começa nessa fase. Tá? Como é que o senhor enxerga, inclusive, perguntando sobre isso? Porque eu vejo muitas mães que falam, não dá doce para criança até tal idade. Até 2 anos de idade. Mas aí tem sempre um tio, falando no dia dos avós hoje, tem sempre um vô que traz um negócio, uma bolacha, um negócio. Como é que o senhor enxerga isso? Existe uma orientação? Existe. Porque os 1000 dias, no caso, então seria a gravidez, mais 360 dias, mais 370... Mais ou menos 2 anos ali. Até os 2 anos dá 1000 dias. Entendi. Então, até os 2 anos, durante a gravidez, porque passa pro neném, passa pro líquido amniótico, durante a gravidez e os primeiros 2 anos, 0 açúcar. Né? 0 açúcar, 0. Então, a bolachinha, vou falar marca maisena, um docinho aqui, um docinho ali, não pode. Fruta, sem açúcar, só açúcar natural. Suco, a orientação hoje é só começar suco de fruta para criança a partir de 1 ano. Porque o suco também tem bastante açúcar, tem um açúcar próprio dele, né? Exato. Então, suco a partir de 1 ano. Sal a partir de 1 ano. Mas o açúcar, o doce, a guloseima, a partir de 2 anos, se der. Tá? E aí, como o senhor falou, essa programação metabólica, porque isso vai levar a criança ao longo da vida dela, né? Vai carregar isso para o resto da vida. Existe uma alteração também que acontece nos próprios cromossomas quando você ingere determinados alimentos, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, né, que tem uma série de substâncias químicas que podem causar problemas nos nossos cromossomas, levar isso para as gerações futuras, e existe uma correlação disso com câncer no futuro e outras doenças degenerativas. Tem um ouvinte que está mandando uma mensagem aqui, a Vanessa de Aparecida, ela falou, eu sou babá e olha uma menina de 4 anos. Ela tem um intestino aparentemente normal, mas ela evacua muito mole. Ela está perguntando se é normal e como que identificar ali o que é saudável ou não na criança, no caso. Né? Depende, né? Eu não tenho como responder exatamente sem especificamente olhar, né? Esse caso, sem conhecer o caso, sem conhecer a criança. Existem tabelas, inclusive, com aspecto de fezes que muitos médicos apresentam aos seus pacientes, falam qual é o tipo de fezes da criança, mostrando, né? Para a criança, para a mãe poder, a mãe ou quem cuida poder se referir a isso. Pode ser normal, pode não ser, pode ser algum problema, pode não ser isso. Às vezes é uma predisposição da criança, né? Pode ser ritmo intestinal que é diferente, pode ser tipo de alimentação. É difícil a gente responder exatamente nesse caso específico. O ideal seria ir ao profissional, né? Passar no pediatra. Deve ter o pediatra o acompanhamento. Conversa. Se o pediatra falar que é normal, muito provavelmente é. É isso aí. Você continua participando aqui no 12-3108-9090. Estou recebendo aqui o Dr. Werneck hoje falando sobre pediatria e saúde infantil. Você pode tirar as suas dúvidas aqui. Teve um ouvinte que mandou uma mensagem, doutor, só que ele não falou o nome dele aqui, mas eu vou ler a mensagem de qualquer forma, porque eu também tenho essa dúvida. Higiene bucal da criança, existe alguma orientação também por conta do pediatra? Como é que funciona para fazer essa higiene bucal, principalmente do neném? Como que funciona isso? Tem que ser feita desde pequenininho, né? Porque fica resto de leite na boca, tem que ser feita a higiene. Escovação de dente. Escovação de dente existem posições divergentes, né? Escovação, eu sou de uma geração mais antiga, a gente orienta a partir de 1 ano, eu já vi dentista orientar a partir dos 6 meses, assim que nasce o primeiro dente, mas precisa higienizar a gengiva quando não tem dente, o dente quando nasce e a língua. E eu costumo orientar os meus pacientes que procurem odontopediatra já precocemente para você ter um acompanhamento também do odontopediatra. Eu não sou dentista, mas a gente tem uma noção do que precisa ser feito de maneira básica, mas sempre que possível procurar o dentista, como deve procurar o oftalmologista a partir de a situação ideal seria que até nutricionista as mães procurassem a partir do início da introdução alimentar. Seria o ideal. Infelizmente, não existe problema financeiro, existe o problema dos próprios convênios que não cobrem esse tipo de consulta, né? Doutor, perguntando aqui agora sobre, acho que talvez, não sei se tem uma época que o consultório do pediatra fica mais cheio durante o ano. Existe essa época? Então, eu quero perguntar para o senhor, essa questão da mudança de temperatura, quais doenças são mais comuns na infância, a questão que eu vejo muito pai falando assim, chegou a época de tosse, espirro,
olho coçando. Como é que funciona isso? Como é que lida com esse tipo de coisa? Tem pediatra que tem o consultório cheio o ano inteiro, né? Então, mas tem os períodos, a sazonalidade das doenças. Então existem as doenças do calor e as doenças do frio, né? Não vou falar inverno porque a gente não tem uma divisão muito característica assim, mas quando chega maio, junho, bomba hospital, bomba pronto-socorro, lota consultório, porque começam os problemas respiratórios. Por quê? É o frio seco. Frio não faz mal, tá? Meu filho pegou um vento e ficou gripado. Não foi o vento. Provavelmente ele estava com alguma coisa, um vírus já ali que ressecou a mucosa, porque na época de inverno resseca, e o vírus teve possibilidade de entrar na mucosa oral ou nasal e provocar um quadro gripal ou alérgico. De forma leiga, eu posso dizer que essa época do ano a imunidade é baixa e aí esses vírus atacam, não é isso? Não é isso. A imunidade está mantida. Quer dizer, de uma certa forma, podemos falar isso porque a mucosa, que é o revestimento interno das vias aéreas, da boca, do intestino, né? Se ela está íntegra, a possibilidade do vírus entrar, o vírus ou bactéria é muito pequena. Se ela está prejudicada, por exemplo, ressecada, né? Por causa do clima, isso pode favorecer. Mas não chega a ser imunidade. Entendi. Como a gente entende São imunidade. Outros fatores. No inverno também. A gente fica mais dentro de casa, poeira, fica mais em ambientes fechados. Todo mundo junto na escola, né? Tal, e isso fecha, porque tá frio, tem que fechar e tal. Então isso acaba favorecendo a propagação dessas doenças. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, doutor. Acabou de chegar. A Michele de Pindamonhangaba está perguntando: pós-Covid, existe alguma recomendação diferente dentro da pediatria? Alguma coisa do tipo em relação à Covid-19 depois do que a gente passou na pandemia? Bom, não entendi bem a pergunta. No caso, mas, assim, se tem alguma recomendação diferente, se alguma coisa que, toma cuidado com a criança, tal coisa, não sei. Não, vida normal. Vida normal. Mesmo no adulto, né? A não ser que ele tenha ficado com uma síndrome pós-Covid. Uma sequela, né? Uma sequela, é mais comum em adulto do que em criança. Porque a criança pega Covid também, pode ser fatal. É interessante, a vacina é importante, tá? Eu sou um defensor. Isso é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, porque infelizmente, parece que a vacinação infantil, e eu até perguntar por que diminuiu tanto assim, por que parece que menos pessoas, eu não tô falando só da vacina da Covid, mas a gente tinha doenças que pareciam ser erradicadas e agora estão voltando, não é isso? Estão voltando porque existe um medo em relação à vacina. Existem vacinas que a gente usa desde há muitos anos e as pessoas estão com medo de tomar vacina por causa de notícias falsas. Não sei se você lembra da época que houve uma epidemia de febre amarela no estado de São Paulo. Sim. O pessoal ficou com medo de tomar vacina, saiu notícia que alguém tomou em algum lugar e morreu, né? Hoje, e no Nordeste, Norte e Nordeste, a gente usa a vacina contra a febre amarela há muitos anos. Né? O Brasil exporta essa vacina. O Brasil é referência em vacinação, né? Exatamente. E hoje, a vacina de febre amarela está sendo aplicada de rotina mesmo no estado de São Paulo. Ainda tem um ou outro pai que tem medo. A de Covid realmente está um problema, porque a maioria das pessoas tem muito medo. De gripe tem gente que tem medo de aplicar, não está aplicando. E as vacinas de rotina, apesar que as vacinas de rotina são meio que obrigatórias, né? Uma coisa que acontece, que eu explico para os pais, é o seguinte: quando seu filho nasce, ele toma 2 vacinas. Toma a BCG, que é contra a tuberculose, né? E toma a vacina de hepatite B. E ninguém pergunta para você se você quer tomar a vacina. Entendi. Já toma direto, né? Nasceu, já toma a vacina. Então, a vacinação é um avanço, todas as vacinas. Né? E o senhor recomenda, então, além disso, a de Covid também? Eu recomendo. Eu sei que existe um grupo de médicos que acha que a vacina faz mais mal do que a doença. Existem alguns cálculos que dizem isso, mas eu sou pró-vacina. Quando eu pergunto sempre se tomou ou não a vacina, da mesma forma como tem toda essa celeuma em torno essa polêmica em torno da vacina de Covid, eu só pergunto se o pai falar, não vou tomar. Eu, tá bom, não vou aplicar. Se ele pergunta o que o senhor acha, aplica. Né? Mas eu não quero, então não aplica. O problema é da família, a família que tem que decidir. É isso aí. Interessante o senhor falar sobre isso, porque infelizmente a gente vê muitas notícias aqui, falamos diariamente aqui na rádio sobre doenças que foram erradicadas e voltaram por conta dessa questão da não vacinação. Isso é um problema muito sério, porque muitos pais tomaram essa vacina, não vão ter esse problema, mas às vezes por um pensamento, alguma coisa, não vacina o filho e aí
um problema que a criança vai acarretar por conta do pensamento dos pais, né? Existe uma teoria que diz que você tem que desenvolver imunidade espontaneamente. Só que o risco de ter algum tipo de problema quando não toma vacina é muito grande. E outra coisa, você tomar vacina é a mesma coisa que você receber o vírus ou a bactéria de forma atenuada ou até sem nenhuma ação patogênica. Entendi. Tem muita gente mandando mensagem aqui, doutora, e como a gente falou no último bloco, a gente estava conversando sobre a questão da vacinação, não é isso? Isso. Que é muito importante. Existe essa dúvida, e muita gente fala, mas a vacina da Covid, por exemplo, eu tenho medo de dar no meu filho, na minha filha, porque foi produzida muito rápido. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer o seguinte, primeiro, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Imunologia, todas as sociedades médicas oficiais orientam a vacinação. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, por diversas vezes, se manifestou favorável à vacinação em criança e apresentou estatística mostrando os riscos eventuais da vacina, que toda vacina tem risco de ter alguma reação. Toda. E o risco de não vacinar, né? O que aconteceria e mostra e pede aos pediatras que estimulem a vacinação. Como um assunto polêmico, o assunto não é polêmico, né? Polemizam um assunto que não deveria ser polêmico, eu reforço sempre que pode vacinar. O que você falou sobre a velocidade. Normalmente, uma vacina demora vários anos para ser desenvolvida. Por quê? Porque o laboratório que está envolvido na produção da vacina, ele está envolvido com outras coisas, não é só naquela vacina. Ele está desenvolvendo aquela vacina e normalmente o laboratório, quando desenvolve alguma coisa, tem também o aspecto financeiro. Claro. Vou desenvolver vacina contra doença X que só dá no interior da Amazônia. Isso não me interessa porque não vai dar lucro. Isso acontece. Sim. Aí isso da indústria farmacêutica. Agora as instituições públicas, as universidades, elas trabalham arduamente no sentido de desenvolver algumas vacinas. Falando do Covid, da vacina de Covid, nunca na história da medicina houve um empenho tão grande, uma mobilização, mobilização mundial. Por quê? Porque o mundo estava parando, né? O mundo ia acabar, morrendo gente, todo aquele pânico em torno do Covid. Então, a necessidade de se desenvolver a vacina foi muito grande e nunca houve tanto empenho, nem tanta discussão e tanto estudo a respeito da vacina. Falaram de vacina que tinha o RNA recombinante, que era uma vacina que inventaram agora, que ia mudar o nosso DNA. Essa vacina já havia sido estudada, ela estava sendo estudada para outras coisas, né? Num processo mais lento, porque é caro desenvolver isso, é complexo. Então, houve um empenho muito grande no desenvolvimento das vacinas. Então, eu estou bastante tranquilo, tomei todas, tá? Acho que eu tomei 5 doses, eu 6, também, 7, aqui. 8. Tamo junto. Aqui, também tomei. 7, 8, 9, 10 eu vou tomar, porque vai virar rotina. Como, né? Outras vacinações, né? Há 1 ano, 2 anos, tem gente falando assim, eu não vou vacinar agora, eu vou esperar estar mais estável. Tudo bem, vai ser a mesma opção vacina, pessoal, mas vai ser a mesma vacina, um pouco mais desenvolvida, etc. Mas as vacinas são aprimoradas sempre, são modificadas sempre. Então, se houver qualquer modificação na produção, uma vacina nova, uma vacina diferente, isso é normal, eu estou muito tranquilo quanto a isso. É isso aí. Doutor, quero agradecer a sua visita aqui hoje na Rádio Pop. É um assunto que é muito importante, tem muita gente que está sempre ligada aqui. A gente tem muito ouvinte criança também que ouve a rádio junto com o pai, junto com a mãe. Então, falar sobre pediatria é um assunto que eu gostaria de ter mais tempo aqui. Inclusive, convido o senhor futuramente para vir mais vezes. Se o senhor quiser, fique à vontade para a gente conversar mais sobre o assunto, tirar mais dúvidas. Podemos fazer até programas temáticos sobre determinado assunto, porque eu sei que tem coisa para falar aqui. Dá para ficar até amanhã aqui, né? Infelizmente a gente tem só 1 hora. Mas eu quero agradecer a visita do senhor aqui e deixar aqui o microfone da Rádio Pop aberto. Se o senhor quiser mandar um abraço para alguém, enfim, mandar mensagem, fique à vontade, tá? O microfone da Rádio Pop é do senhor. Bom, somente agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente poder orientar as pessoas. Eu acho que saúde e educação caminham juntos, elas são associadas, então você precisa conhecer, precisa estudar, precisa saber a respeito de saúde, orientar-se de forma bastante lógica, de forma bastante embasada para você poder ter saúde, né? A gente está cansado de falar a respeito do que
do que faz bem à saúde. Né? O que faz bem à saúde é atividade física, alimentação adequada, não fumar, beber moderadamente. Então, essas não seria criança beber, mas estou falando dos pais, de um modo geral, dos pais. Em relação à criança, a ida ao médico periodicamente, naquela periodicidade que nós falamos, aquela consulta, não esperar adoecer para ir ao médico, tá? Ter o seu médico de referência. Os meus pacientes, às vezes, eles não conseguem a vaga, o consultório está lotado, eu tirei férias recentemente, eu oriento os pacientes assim: você passou mal, você tem seu médico de confiança, levou a criança no pronto-socorro, saiu do pronto-socorro, já agenda uma consulta para a primeira oportunidade, para ele poder acompanhar aquilo que aconteceu com a criança na ausência ou na falta de oportunidade que ele teve. Doutor, tem uma última mensagem aqui pro senhor, ó, que tá mandando, acho que o senhor conhece, Augusto. O senhor conhece? É o seu filho. Meu filho. Falou, ó, quero mandar uma mensagem pro meu pai. Falou, primeiro que ele tá falando fofinho, tá falando muito bem. E ele falou que ele queria saber aqui, acho que é interessante essa última pergunta. Qual a recomendação para vacina de poliomielite em relação a quantas doses são e de quanto em quanto tempo devem ser feitas? A vacina de pólio. Vacina de pólio hoje está na programação do Ministério da Saúde. Ela é dada de forma injetável. Era a antiga Salk, né, que é o nome dela, que foi quem desenvolveu, diferentemente da Sabin. Ela é dada com 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e 3 meses e um reforço com 4 anos, além da campanha da Sabin, que é a Gotinha, né, que é o nosso Zé Gotinha, que manda a vacinar a cada ano. Entendi. Doutor, essa foi a última, infelizmente não dá mais tempo. Agradecer aqui o seu filho também pela participação. E o senhor, como eu falei, seja sempre bem-vindo aqui. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Tá bom, Augusto, um beijo para Magali, se estiver ouvindo, acho que não, e para Duda, namorada dele, já que você possa mandar beijo para minha esposa, Gorete, que está ouvindo também. E o Augusto também é estudante de medicina, está no 4º ano. Legal, é de família, né? De família, 4 filhos, 3 médicos. Olha aí, é isso aí. Recebemos então hoje aqui o Dr. Werneck falando sobre saúde da criança, né, pediatria, e a gente espera receber mais vezes aqui. Doutor, obrigado por tudo, viu? Tamo junto.